A gente já viu aí o Copom anunciando, né, já adiantou que espera um aumento de mais 1,5 ponto percentual para fevereiro, né? Isso a gente vai passar dos 2 dígitos. E eu queria entender, na verdade, a expectativa de vocês para essas projeções já de 2022. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Eu li aí muitas coisas na internet, muitos especialistas falando que foi muito radical a descida até 2 pontos percentual e muito rápida também essa subida de 1,5 ponto percentual a cada reunião do Copom e que talvez isso não vá solucionar o problema da nossa inflação, que a nossa inflação ela pode ser mais controlada até pela nossa recessão que vamos enfrentar em 2022, com um PIB já projetado bem menor, né, com essa questão de volatilidade também muito grande de todo um cenário econômico por conta das eleições de 2022. E eu queria entender a visão de vocês, né? Vocês acreditam realmente que essa subida de 1,5 ponto a várias subidas aí seguidas, já acho que é a terceira ou a quarta, a terceira subida de 1,5 tem realmente, vai ter possibilidade de conseguir controlar a nossa inflação, diminuir o dólar, ou vocês acreditam que realmente essa inflação deve ser mais controlada por uma recessão e não pela questão da Selic como um todo? Queria começar com o Mauro, depois com o Marco Saravalli. Perfeito, Paula. Eu acho o seguinte, eu acho que tem... até é bastante discutível essa questão do pace, né, de subida, né, da alta de juros, que estão subindo 1,5% agora. Bastante gente discute que isso deveria ter sido feito mais rápido lá atrás, né, que a gente está realmente com o IPCA num nível muito alto e fechando o ano aí acima de 10%, né, e que a gente já tinha indicações lá no primeiro, segundo trimestre do ano que essa inflação com muita pressão e ele poderia ter puxado a taxa de juros antes até, tá? Assim, eu acho que quando a gente pega a inflação esse ano, a gente teve um choque praticamente todos os meses, né? A gente teve o câmbio batendo 5,80 logo no começo do ano, a gente teve choque de alimentos lá no começo do ano, depois teve choque de petróleo, e mais recentemente a crise hídrica, né, que ainda jogou a tarifa de energia lá para cima, né? Então a gente tem uma componente grande desses choques que a gente vê nesse número fechado aí de 10 e 20% que a gente deve ter para 2021, mas quando a gente pega de fato a atividade econômica, os últimos dados têm mostrado que a atividade econômica não está forte, está inclusive abaixo do que a maioria do pessoal estava esperando, né? E realmente com o nível de desemprego alto ainda como a gente tem no Brasil, a gente não enxerga uma grande força da atividade econômica a ponto de termos uma inflação de demanda grande, né? Então os juros eles são um remédio para conter a inflação, obviamente muito mais eficiente quando você tem esse cenário de demanda forte, que não é o caso agora, né? Então acho que toda essa discussão da subida de juros, né, é super complicada, mas eu acho que ele talvez pudesse ter sido mais agressivo no começo, né, e eventualmente até não ter ido tão longe nessa subida de juros. Se a gente conseguisse ter uma convergência da inflação lá na frente para os patamares mais próximos da meta de inflação, né, do Banco Central. Maravilha. E você, Marco Saravalli, era essa pergunta que eu queria saber, né? Se você acha que realmente essa escalada aí de 1,5 tá sendo aí, talvez trazendo possibilidades mesmo para conter essa inflação, porque assim, a gente viu que foram feitas 2 lá atrás e a inflação continuou, parece que aumentando, nem sentiu cosquinha, né? Como que você vê aí essa escalada dos juros? Bom dia, Mauro. Tudo bom? Bom dia, Marco. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o que eu espero, Paula, assim, eu acho que um pouco do que o Mauro estava falando, é que talvez o impacto na Selic, é lógico que ele sempre tem um delay, tem um atraso, né? Então, assim, esse aumento de juros a gente vai começar a sentir realmente na economia no começo do ano que vem, em fevereiro, março do ano que vem. E talvez o impacto não seja tão relevante assim, ou seja, pode até acelerar no lado da demanda, né? Ou seja, a gente pode acelerar nosso processo de recessão, né? Ou seja, a grande preocupação no ano que vem talvez seja aquele famoso cenário que a gente vem discutindo aqui quase todos os dias de estagflação, né? Ou seja, cresce ou cresce muito pouco, até tem recessão, mas num cenário inflacionário, né?
Então, por isso que eu tento olhar um pouco para o copo meio cheio, ali para o comunicado do Banco Central, tentando falar o seguinte, de repente o Banco Central ele pode nem subir tanto, né? Ou seja, eu não descarto daqui até fevereiro a possibilidade do mercado começar a precificar talvez não um aumento de 1,5, mas de repente um pouco menos, né? Mas acho que o cenário base é 1,5, todo mundo vai comprar 1,5. Mas talvez também não precisar de todo o restante do aumento, né? Ou seja, de repente chegar ali em 10,5%, 10,75%, 11%, não necessariamente precisa chegar nos 12% como o mercado vem precificando ou algo próximo disso. Então, revisitar um pouco essa projeção para o ano que vem. Então, acho que talvez esse seja o recado do Banco Central e essa é a minha leitura olhando para o copo meio cheio, né? Falando assim, pô, realmente se a gente forçar demais, a gente vai acelerar o processo de recessão, né? E talvez não tenha tanto impacto assim na inflação. Talvez, acho que o impacto na inflação nós tenhamos, de certa forma, aí também o mundo nos ajudando, né? Então, se a gente tiver realmente o petróleo ficando mais nesse patamar de 75 que está agora, já é uma ajuda, né? A parte de clima, que não é de nosso controle, mas teoricamente está melhor do que a gente estava projetando, são períodos de chuva também ajudando a energia, que foi um dos fatores. Porque a gente precisa entender, pesou muito na inflação, né? A gente precisa entender assim que tem um impacto da inflação global e tem um impacto local. E uma parte da local aqui são algumas variáveis que a gente não tem controle. Né? E tem um impacto também do câmbio. Então, se realmente a gente tiver um câmbio pelo menos mais estável, com uma tendência no curto prazo aqui de leve valorização, também já vai ajudando. Então, a gente tem um impacto muito grande ainda dessa inflação de custo. Mas a gente tem uma eleição ano que vem no meio do caminho, né, Marco? A gente também tem que levar isso em consideração, porque principalmente em relação ao dólar, investidor estrangeiro tá com um apetite bom aí, uma Selic alta, boa, mas Brasil vende sempre aquela imagem, né, do que será, porque a gente sabe o quanto que a política acaba afetando muito diretamente para os investidores, né, assim... Então, talvez essa questão de risco, de insegurança nesse âmbito, a gente vai acabar enfrentando aí um ano de 2022 também com inflação, com uma eleição no meio do caminho, né? A gente precisa que a esquerda, a direita e a terceira via se unam para chover, né? Trazer chuva para o ano que vem. Mas a leitura realmente, acho que talvez seja o lado positivo, né? Vamos entender o seguinte... que a atividade econômica não está reagindo, né? E pelo contrário, minha preocupação é que o Banco Central seja um dos culpados para trazer essa recessão, né? Acelerar essa recessão. Então essa é a minha preocupação, né?